Olá, meus amigos. Hoje nós vamos ter a segunda aula sobre introdução ao positivismo, né? Estamos aqui tentando fazer uma introdução à sociologia e, obviamente, para compreender a sociologia é necessário que nós compreendamos o positivismo por dois motivos essenciais, né? O primeiro motivo é que a sociologia ela só vai existir na modernidade porque é na modernidade que há uma aceleração nas mudanças sociais. E o positivismo foi uma corrente que também foi enumerada como uma das causas dessa aceleração nas mudanças sociais. Isso significa dizer que talvez as mudanças sociais ocorreriam com mais frequência, né, graças à influência do positivismo. E do positivismo nós juntamos mais duas causas para essa aceleração nas mudanças sociais, que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Então, desde a última aula, nós estávamos fazendo uma introdução ao positivismo, para tentar entender como foi que, de fato, o positivismo influenciou na aceleração das mudanças sociais. E na nossa última aula, nós vimos que o positivismo é uma corrente que defende a primazia da ciência em detrimento dos outros saberes, né? Dizendo que o conhecimento científico é o conhecimento que vai nos dar as melhores ferramentas possíveis para nós compreendermos o mundo, para nós compreendermos a estrutura, as leis que guiam o mundo, que regem o mundo. E para que isso? Para que nós tenhamos também a capacidade, né, de prever certos acontecimentos e também, por que não, manipular alguma coisa para melhoria, né, do mundo, para melhoria da nossa sociedade. Então, o primeiro motivo é esse, né? Nós vimos que o positivismo, por colocar a ciência no primeiro patamar, ele também provocou as mudanças sociais da modernidade que nós conhecemos tanto. E um segundo motivo é que o positivismo criou a sociologia, né? Criou essa ciência que tem como objetivo estudar as mudanças sociais e propor melhorias, né, para a própria sociedade. Então, quando nós fizemos na aula passada uma introdução ao positivismo, nós colocamos aqui as características gerais do positivismo. Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos tentar analisar mais a fundo um dos positivismos, né, mais famosos que existe, que é o positivismo de Auguste Comte, né, grande pensador francês. Existem outros tipos de positivismo, mas nós vamos dar, né, a preferência para estudar o positivismo de Auguste Comte, mesmo porque é o positivismo que é mais cobrado no Enem, né? Então a gente vai tentar analisar aqui como é que funciona o seu positivismo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o positivismo de Auguste Comte, ele tenta enxergar, né, a sociedade humana, a história da sociedade humana dentro de um progresso, dentro de uma evolução, né? Percebo que isso já é uma maneira científica de olhar a realidade, né? Muito por conta da influência, né, da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin. O Auguste Comte ele vai tentar observar a sociedade também dentro de uma linha evolutiva, né, dizendo que a história das sociedades humanas, pelo menos aqui no mundo ocidental, traçou para si mesma uma linha evolutiva na qual nós estamos vivendo agora, né? E segundo o próprio Auguste Comte, nós estamos no estágio mais evoluído dessa história, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: é necessário compreender quais são os critérios que Auguste Comte utilizou para poder observar a sociedade ou as sociedades dentro dessa linha evolutiva. E Auguste Comte ele é bem esquemático nesse sentido. Por quê? Auguste Comte vai dizer o seguinte: do mesmo jeito que nós olhamos para as outras ciências, como a física, a química, a biologia, e percebemos dentro dela uma linha evolutiva, né, a tal ponto que uma tese científica, sei lá, da química hoje, ela vale e pode, por ela existir e valer, excluir uma tese antiga, uma tese anterior, assim também é na sociologia, assim também é na evolução da sociedade. Então hoje nós nos encontramos no estágio de evolução que obviamente nos coloca numa posição superior a estágios anteriores da nossa história, né?
Então Augusto Conte ele tem uma crença no progresso sociológico, no progresso social, né? Então a sociedade de hoje ela é superior às sociedades anteriores. Só que Augusto Conte ele vai tentar estruturar isso dentro de 3 conceitos. Ele vai dizer o seguinte, olha, as sociedades, né, ocidentais, elas foram progredindo através de 3 estágios. Então olha o que o Augusto Conte está dizendo. Hoje nós estamos posicionados num 3º estágio em detrimento de outros 2 estágios que já aconteceram dentro dessa história da sociedade. E esses 3 estágios que nós vamos explicar agora não competem apenas à história da sociedade, mas também a história de cada indivíduo que compõe uma sociedade. Então, desde o momento que eu nasci até hoje, segundo Augusto Conte, eu passei por esses 3 estágios. E as sociedades em geral também passaram por esses 3 estágios. E quais são esses 3 estágios? Esses 3 estágios são, o primeiro, o teológico, o segundo, o metafísico, e o terceiro, o positivo. O positivo. Aliás, daí que vem o nome positivismo. Né? O positivismo é uma corrente de pensamento que está afirmando com todas as letras que o único saber positivo é aquele pertencente à sociedade de hoje, que está no top, né, no topo da evolução da história das próprias sociedades. Enquanto que os outros saberes dos 2 primeiros estágios são considerados negativos, porque não servem mais. Percebe a questão? Então, quais seriam esses 3 estágios? O teológico, o metafísico e o positivo. O que seria, né, o estado teológico? O estado teológico é aquele no qual as sociedades são estruturadas pela força divina dos deuses, pela força divina das entidades divinas. Então olha só que interessante, toda sociedade, ou todas as sociedades no início dos tempos, elas se organizavam pelo esquema de crenças que aqueles indivíduos tinham. Então as relações entre as divindades, que obedeciam uma certa estrutura divina, era refletida na sociedade de algum modo. E esse reflexo organizava a sociedade segundo essa orientação divina. Segundo Augusto Conte, esse seria o estado teológico, que seria o estado mais primitivo de organização social. Percebe a questão? Obviamente um estado negativo. Por quê? Porque não é o estado mais adequado para se organizar uma sociedade. Não é isso? Diz o Augusto Conte, com as suas próprias palavras. Estudando o desenvolvimento da inteligência humana, desde sua primeira manifestação até hoje, creio ter descoberto uma grande lei fundamental. Essa lei consiste na seguinte: cada uma de nossas concepções principais e cada ramo do nosso conhecimento passam necessariamente por 3 estágios teóricos diferentes. O estágio teológico ou fictício, o estágio metafísico ou abstrato e o estágio científico ou positivo. Percebe a questão? E aí ele diz, no estado teológico, os fenômenos são vistos como produtos da ação direta e contínua de agentes sobrenaturais, mais ou menos numerosos. Então as sociedades primitivas, elas procuravam se organizar dentro de um sistema de crenças que obedecia à estrutura da relação entre os deuses, entre personagens fictícios, né? Perceba que o positivismo de Augusto Conte é a parte da premissa de que essa história de conjunto de deuses, de relação entre os deuses, são histórias fictícias, né? Ele rebaixa a narrativa mítica a uma narrativa fictícia. Então, para ele, os mitos são ficções. Ficções que têm uma certa utilidade para a organização social, mas não passa disso, né? Então, o estágio, né, mais primitivo de um ser humano é o estágio teológico. Aliás, é daqui que vai vir aquela crença moderna, já que hoje nós já estamos sob a influência da ciência, do positivismo, aquela crença moderna de que religião tem a ver com ingenuidade. O cara é religioso, então ele é ingênuo de algum modo. É daí que vem essa crença. O positivismo ele contribuiu muito para essa crença, para essa separação da fé da razão.
Separação essa que é inimaginável, por exemplo, na Idade Média. Percebem? Então, o primeiro estágio, ou o primeiro estado de evolução das sociedades é o estágio teológico. O segundo estágio é o estágio metafísico, que diz o seguinte, ó, no estágio metafísico são explicados, ou seja, as coisas são explicadas em função das essências, das ideias ou forças abstratas, né? Os corpos se uniriam graças à simpatia, as plantas cresceriam em virtude da presença da alma vegetativa, né? E por aí vai. Então, o que corresponde ao estágio metafísico? O estágio metafísico é o estágio intermediário entre o estágio teológico e o estado positivista ou positivo que está por vir, né? No estado metafísico, nós ainda não temos uma ciência, mas nós já temos uma clara evolução em relação ao estado teológico. Porque no estado metafísico, os homens vão usar o intelecto para buscar a essência das coisas. Eles partem da crença que as coisas se estruturam através de uma essência, através de uma realidade metafísica, através de uma realidade mais ou menos permanente que nós não conseguimos enxergar com os nossos sentidos e que nós só conseguimos captar com o nosso intelecto. Segundo Augusto Comte, esse nível é um nível secundário, né? Não é o nível ideal ainda. Por quê? Porque está no plano abstrato. Não está falando ainda de coisas reais e materiais, mas está falando de ideias, está falando de abstrações, está falando de essências, né? É daqui que vai vir aquela crença moderna de que o que foi feito na filosofia grega antiga já foi superado. Os filósofos gregos antigos eram metafísicos, buscavam a essência das coisas, né? Então perceba que o olhar positivista do Augusto Comte é um olhar preconceituoso em relação à história, porque ele sempre enxerga a evolução da sociedade colocando o momento presente como superior ao momento passado. Então, no estágio metafísico, as sociedades eram organizadas mediante essa percepção dessa estrutura essencial por trás das coisas. Não é isso? Aliás, daqui nós já temos duas justificativas do porquê que as sociedades não mudavam tanto. Porque no estado teológico, a estrutura das relações entre as divindades era mais ou menos uma estrutura estável. Então, obviamente, se rebaixando essa estrutura das divindades para a sociedade também vai ter um mínimo ali de estabilidade. Então ela vai se tornar pouco instável e muito estável. Então as mudanças sociais vão demorar para ocorrer. E no estado metafísico acontece algo parecido. Na medida em que eu acredito que todas as coisas são estruturadas por um ser, por uma essência, por uma ideia estática, né, por uma ideia permanente, e eu trago essa hierarquia das coisas para o mundo da sociedade, para a própria sociedade, é óbvio que a sociedade também ela vai se estruturar dentro dessa hierarquia essencial, dentro desse plano metafísico, dentro desse plano que está para além do plano material e físico. Percebe a questão? Há uma semelhança entre esses dois estágios. Esses dois estágios estão colocando causas invisíveis para efeitos visíveis. Percebe a questão? Ora são os deuses no estágio teológico, ora são as essências e as ideias metafísicas, no plano metafísico. Né? Então, são coisas que nós não podemos ver e que só alcançamos ou pela crença ou pela razão. No entanto, há uma semelhança. As sociedades permanecem mais ou menos com a mesma estrutura, porque as estruturas que as guiam e as causam são mais ou menos também permanentes. Percebem? A coisa muda no terceiro estágio, que é o estágio que nós nos encontramos, que aliás é por isso que hoje as sociedades mudam numa velocidade assim, estonteante. O terceiro estágio diz o seguinte, ó, diz o Augusto Comte sobre o terceiro estágio: mas é somente no estágio positivo que o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter conhecimentos absolutos, renuncia a perguntar qual é a sua origem, qual o destino do universo e quais são as causas íntimas dos fenômenos, para procurar somente descobrir, com o uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, isto é, suas relações invariáveis de sucessão e de semelhança. Então perceba o seguinte: agora no terceiro estágio, que é o estágio positivo, nós não estamos preocupados naquelas divagações sobre a estrutura permanente por trás da sociedade. Não, não. Agora eu quero saber da sociedade material, real. Como se dá as relações? É necessário procurar as leis efetivas que ocasionam a sociedade.
Não as leis fingidas, não as leis provocadas, que eu acho que são leis só porque eu tenho crença ou porque eu acredito que a minha razão tem o poder de alcançar a essência das coisas. Não, não. As leis efetivas são aquelas que aparecem para mim. São leis do mundo material, o único mundo existente. A sociedade, ela ocorre, se transforma dentro de relações materiais. Materiais. E essas relações, nós temos que avaliar como elas são efetivas, através de leis que nós conseguimos observar. Percebe? Observar pelas relações de sucessão e de semelhança, principalmente. E aí termina essa parte o nosso caro amigo Augusto Comte. É essa, portanto, a lei dos 3 estágios, o conceito-chave da filosofia de Comte. Lei que contraria a confirmação tanto no desenvolvimento da vida dos indivíduos, todo homem é teólogo na sua infância, metafísico em sua juventude e é físico em sua maturidade, como na história humana. Então ele vai dizer que isso é uma condição natural do ser humano. Ele nasce na sua infância, acredita em historinhas da carochinha, pois ele chega na sua juventude e começa a buscar as coisas invisíveis que estão por trás das coisas materiais, e aí sim chega na maturidade, na idade adulta, e começa a deixar de acreditar em coisas que ele não pode ver. E ele começa a ter uma crença apenas no mundo material, tá? Perceba que eu estou aqui afirmando a filosofia positiva de Comte, isso não significa que eu concorde. Se você fizer uma análise crítica realmente ao positivismo de Comte, dá para perceber que ele está passando a peneira na realidade e deixando passar apenas aquilo que é material, excluindo a parte voltada às divindades e excluindo a parte da metafísica da raiz da filosofia grega, né? E ficando apenas com a ciência, porque a ciência é o saber que de fato estuda as coisas materiais. Tá claro? Ora, se a ciência, então, é o único saber positivo em detrimento dos saberes negativos, que são a filosofia metafísica e a religião e o período teológico, então nós temos que averiguar como funciona a ciência, ou como funciona a doutrina da ciência, né? E aí o Augusto Comte ele vai ser bem claro. Ele vai dizer o seguinte, olha, a ciência é o único saber que pode tapar esse buraco que não conseguiu ser tapado nem pela filosofia metafísica e nem pela religião, nem pela teologia. Por quê? Porque somente a ciência vai observar as coisas como elas são, procurando as leis que realmente são efetivas. E aí diz Augusto Comte, ó. Na opinião de Augusto Comte, o objetivo da ciência está na pesquisa das leis, já que só o conhecimento das leis dos fenômenos, cujo resultado constante é o de fazer com que possamos prevê-los, evidentemente, pode nos levar à vida ativa, a modificá-los em nosso benefício. Então a primeira coisa que ele está falando aqui da ciência é algo muito importante. Está dizendo o seguinte, olha só. É necessário procurar entender as leis efetivas que guiam o mundo, que guiam a nossa sociedade, para que nós possamos não apenas prever o que vai acontecer, mas principalmente propor mudanças, propor melhorias. Então Augusto Comte está dizendo que a função do sociólogo não é a de apenas compreender as mudanças sociais, mas também de prever as próximas mudanças e principalmente propor melhorias para a sociedade. Isso é muito importante da gente perceber no positivismo de Augusto Comte, né? E continua ele. Em suma, ciência, logo previsão. Previsão, logo ação. Essa é a fórmula simples que expressa de modo exato a relação geral entre a ciência e a arte, tomando esses dois termos em sua acepção total. Então, ciência não é passividade. Ciência não é apenas conhecimento. Ciência não é apenas previsão. Ciência é principalmente ação. É papel do cientista, segundo Augusto Comte, agir sobre a realidade. Olha só que coisa impressionante. Aliás, se trouxermos para os dias de hoje, por esse problema que nós estamos enfrentando com o vírus, vocês percebem isso de maneira muito clara. Muito clara. Nós tratamos o problema que estamos vivendo agora sempre pelo ângulo do cientista. Do cientista. Então perceba que o Augusto Comte ele não está
apenas elevando a ciência em outro patamar, mas ele está também criando uma ideologia cientificista. O que isso significa? Ele está construindo um conjunto de ideias que dá todos os poderes ao cientista, para que o cientista seja o verdadeiro legislador, o verdadeiro ator das mudanças sociais. Nós estamos entregando toda a nossa vida a esse poder do cientista. Isso é algo muito sério, que cabem diversas críticas a esse ponto. Mas é um ponto que Augusto Conte frisa muito, tá? Muitos cientistas atuais não acreditam, obviamente, na visão de Augusto Conte, como eu, por exemplo, eu não acredito, e que vão dizer que Augusto Conte ele criou uma ramificação na ciência que antes não existia, que é o cientificismo. Então, qual a diferença entre ciência e cientificismo? Ciência é a busca do entendimento neutro das coisas. Cientificismo não é a busca do entendimento neutro, é a busca da ação sobre as coisas. É uma ideologia que provoca mudanças na sociedade. Percebe a questão? Então, há essa crítica sobre a posição de Augusto Conte por diversos cientistas de hoje em dia, dizendo que ele, na verdade, separou ciência de cientificismo, tá? Mas isso é um papo para uma outra aula. Tá clara essa questão? Então, perceba que o Augusto Conte, de algum modo, ele está elevando a ciência e dando todo o poder ao cientista, inclusive não apenas para conhecer e prever as coisas, mas também agir sobre as coisas e provocando novas mudanças, tá? Outro ponto do pensamento de Augusto Conte. Augusto Conte vai comparar, ao criar a sociologia, vai comparar a sociologia a uma espécie de física social. O que isso significa dizer? Significa dizer que para Augusto Conte, a sociologia tem um modo de interpretar a realidade, prever os acontecimentos da sociedade e propor mudanças do mesmo modo das outras ciências, como, por exemplo, a física. Então, se ele está chamando a sociologia de física social, e se a física é o estudo do movimento dos corpos, então sociologia é o estudo dos movimentos sociais. É o estudo daquilo que acontece na sociedade no plano físico, no plano material. Não no plano teológico e não no plano metafísico, mas somente no plano físico, no plano material. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a sociologia deve usar o raciocínio e a observação. No entanto, quando ela utiliza, nós encontramos na hora dois tipos de sociologia. Então, olha só o que ele está dizendo. Eu, Augusto Conte, defendo que a sociologia seja uma física social, que possa compreender a sociedade, prever as próximas mudanças e propor novas mudanças para a melhoria da sociedade. Só que quando a sociologia faz isso, ela se subdivide em duas sociologias. Duas sociologias que ele chama de sociologia estática e sociologia dinâmica, ou estática social e dinâmica social. O que seriam, então, essas duas sociologias? O que seria a estática social e o que seria a dinâmica social? Diz Augusto Conte, a estática social estuda as condições de existência comuns a todas as sociedades em todos os tempos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, apesar de todas as mudanças sociais que vieram ocorrendo, existem características fundamentais e essenciais em todas as sociedades que nunca mudam, que, aliás, é o que nos faz chamar aquilo de sociedade. A parte da sociologia que vai estudar essa estrutura permanente das sociedades é a estática social, que continua ele. Ó. Tais condições são a sociabilidade fundamental do homem, então o homem fundamentalmente procura se socializar, então a sociologia estática ou estática social vai estudar isso. O núcleo familiar, então o núcleo familiar que está presente em todas as sociedades, a família sempre existiu, então a estática social vai estudar o núcleo familiar. A divisão do trabalho, segundo ele, todos os trabalhos têm divisões, operam divisões que, apesar de serem modificadas, sempre essa divisão está presente. E também sobre a cooperação dos esforços. É algo permanente em todas as sociedades que os homens eles vivam uma cooperação entre si, para que possam lutar por um bem comum. Então, quem vai estudar essas questões é a estática social, ou seja, vai estudar esse plano que está mais ou menos permanente em todas as sociedades.
A lei fundamental da estática social é a conexão entre os diversos aspectos da vida social, de modo que, por exemplo, uma constituição política não é independente de fatores, como econômico e cultural. Então, olha só que interessante. Quando você pensa a política, você percebe que a política não é autônoma, não é independente em relação à economia e à cultura. Em todas as sociedades é assim. Então, isso é um fato permanente. Quem vai estudar esse fato permanente é a estática social. Percebe a questão? Só que além da estática social, nós temos a estática dinâmica, que diz o seguinte, a dinâmica social, que diz o seguinte: por seu turno, a dinâmica social consiste no estudo das leis de desenvolvimento da sociedade. Então, se a estática social estuda a estrutura permanente que existe em todas as sociedades, em todos os tempos, em todos os lugares, a dinâmica social já vai estudar as leis de desenvolvimento da sociedade. Por quê? Porque desenvolvimento impõe mudança. Então, estudar o desenvolvimento é estudar as mudanças. E quem vai estudar as mudanças, obviamente, é a dinâmica social, né? E não a estática social. Diz o seguinte, ó. Sua lei fundamental, ou seja, a lei da dinâmica social fundamental, é a dos 3 estágios. Também o progresso social segue essa lei. Ao estado teológico corresponde a supremacia do poder militar e do poder religioso. Ao estágio metafísico corresponde a revolução baseada na percepção da essência. E ao estado positivo corresponde à sociedade industrial. Então, ele fez, o texto aqui fez um exemplo, né? Um exemplo. É interessante. Mas continua. Mas através de que caminhos poderemos conhecer as leis da sociedade, as leis das mudanças sociais, as leis do desenvolvimento da sociedade? Na opinião de Comte, os caminhos para alcançar o conhecimento sociológico são a observação, o experimento e o método comparativo. Então, quando você vai estudar pela dinâmica social, as mudanças sociais, né, o desenvolvimento da sociedade, você usa 3 armas, 3 ferramentas. A observação, você tem que observar porque a sociedade é material. O experimento, então você tem que realizar experimentos, né, fazendo pesquisa de campo, por exemplo. E o método comparativo, comparando resultados, para você chegar a algumas conclusões, né? Então perceba que existe um método para você avaliar o desenvolvimento da sociedade em relação à dinâmica social. Então, para ficar bem estruturado na sua mente, presta atenção, existem 2 sociologias possíveis para você analisar sociedades, e as 2 são complementares, né? O primeiro tipo de sociedade, ele chamou de estática social, que vai analisar as estruturas permanentes de cada sociedade, estruturas essas que se destacam a sociabilidade fundamental do homem, né? O homem sempre procurou se socializar, o núcleo familiar, a divisão do trabalho e a cooperação dos esforços. Essas 4 coisas são permanentes em todas as sociedades. E a outra sociologia é a dinâmica, é o estudo da dinâmica social, né? Ou seja, é a outra sociologia, uma sociologia mais dinâmica e menos estática, né? Que vai tentar analisar todas as sociedades pela lei dos 3 estágios. Estágio teológico, estágio metafísico e estágio positivo. Tá claro isso? Então, diante disso, nós terminamos, né, essa parte da sociologia, na qual nós tentamos explicar da melhor forma possível, né, o positivismo de Augusto Comte. Tá joia? Então, podemos chamar de primeiro assunto da sociologia, né, para esse momento, para esse bimestre, de positivismo. Ou seja, estamos estudando o positivismo para melhor compreender o que é sociologia. Tá joia? Agora nós vamos, nas próximas aulas, estudar outros fatores que contribuíram para as mudanças sociais, que não só o positivismo. Então fiquem com Deus, até mais.